O dia do julgamento. Vocês têm cansado o Senhor com as suas palavras. Como temos cansado, vocês ainda perguntam. Quando diz, todos os que fazem mal são bons aos olhos do Senhor, e Ele se agrada deles. E também quando perguntam, onde está o seu Deus da justiça? Veja, eu enviarei o meu mensageiro, que preparar o caminho diante de mim. Então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo, mensageiro da aliança. Aquele que vocês desejam virá, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará em pé quando ele aparecer? Porque ele será como fogo de ourives e como o sabão dos lavandeiros. Ele se assentará com um refinador e purificador de pratas. Purificará os levitas e os refinará com ouro e prata. Assim trarão ao Senhor oferta com justiça. Então as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor, como nos dias passados, como nos tempos antigos. Eu virei a vocês trazendo juízo sem demora. Testemunharei contra os feiticeiros e contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, e contra aquele que explora os trabalhadores em seus salários, que oprime os órfãos e a viúva, e priva os estrangeiros dos seus direitos, e não tem respeito por mim, diz o Senhor dos Exércitos. O título diz, roubando a Deus. De fato, eu, o Senhor, não mudo, por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos desde o tempo dos seus antepassados. Vocês se desviaram dos meus decretos e não lhe obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês me perguntam, como voltaremos? Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda pergunta, como é que roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando, e a nação toda está me roubando. Tragam dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponha-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e veja se não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda assim perguntam, o que temos falado contra ti? Vocês dizem, inútil serviremos. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos. Por isso, agora, consideremos felizes os arrogantes, pois tanto prosperos que praticam mal, como os que escapam ilesos que desafiam a Deus. Depois, aquele que temia o Senhor conversavam uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito num livro, com memorial na sua presença, acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho, que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Capítulo 4 de Malaquias, o dia do Senhor.
pois certamente vem o dia ardendo como uma fornalha. Todos os arrogantes, todos os malfeitores serão como palha, e aquele dia que está chegando ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Não sobrará raiz ou galho algum, mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos no curral. Depois esmagarão os ímpios, que serão como pó sob o sola dos teus pés. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, lembre-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhe dei em Horebe, para todo o povo de Israel. E veja, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição.